Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho, uma revisão, certo? Sobre a disciplina de sistemas operacionais. A gente vai focar em processos e threads, tá? Então vocês podem ver aí o pequeno resumo que a gente vai fazer, né? Vai falar um pouquinho de processos nessa primeira parte da aula, tá? Eu vou tentar ser bem sucinto e não estender muito a aula para não ficar muito chata. Então eu vou tentar fazer de 15 a 20 minutos a aula falando sobre revisão de processos e mais 15 minutinhos a próxima aula falando das threads, ok? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre os processos, tá? Então, essa é a parte 1 da aula de revisão de processos e threads. Bem, primeiramente, vocês lembram que o processo é aquela abstração do programa, né? Então, o processo é quando você tem uma execução simultânea de programas, né? E outra parte, ele é um código-fonte em execução, né? Então, você tem o código-fonte de um aplicativo, quando você instancia esse código-fonte para ele executar na memória pelo sistema operacional, então o sistema operacional ele cria aquele processo, né? Para poder executar o programa do usuário. Geralmente, a nomenclatura que é utilizada para representar um processo é essa forma geométrica aqui, um círculo, né? Então, geralmente, um círculo ele é representado como sendo um processo, né? E dois programas em execução são dois processos distintos, né? Mesmo que seja o mesmo programa. Então, se você tem um código-fonte e você instancia ele para a memória, você tem um processo. Você pega o mesmo código-fonte e instancia novamente para a memória, é outro processo, mesmo que seja o mesmo código-fonte, certo? São execuções separadas, certo? Independentes. Então, se você fechar uma, não vai afetar a outra. As alterações que você faz no espaço de memória reservado para aquele primeiro processo não vai interferir no segundo processo, mesmo sendo o mesmo código-fonte, certo? O mesmo acontece para outros programas, né? Então, se você abriu um editor de texto e uma planilha do Excel, são dois processos distintos, eles não podem interferir no espaço de memória de um e outro, ok? Então, já que eles não podem interferir nos espaços de memória de um e outro, surge aquela dúvida, né? Então, como os processos fazem para se comunicar, certo? Então, geralmente eles se comunicam por troca de mensagens, né? Então, um processo ele envia uma mensagem a outro e esse processo ele tem que estar esperando uma determinada mensagem, né, para poder receber e responder aquela mensagem. Então, é sempre por troca de mensagens, certo? A maioria dos sistemas operacionais, claro, né? Sempre há algumas exceções onde eles compartilham memória, mas isso geralmente acontece em alguns sistemas mais simples, né, como alguns tipos de sistemas embarcados, por exemplo. Né? E o modelo de processo, né? Então, você vê aí por algum intervalo de tempo, né, todos os processos estão avançando, mas a cada instante apenas um único processo está realmente executando, certo? Então, se você tem um processador, se você tem um computador que somente tem um processador, e esse processador só tem um núcleo, né, como era antigamente, né, ou seja, você tinha, sei lá, um computador, um processador Celeron. Então, esse Celeron, ele só tinha uma trilha de execução, né? Então, mesmo que você tenha diversos processos executando dentro do sistema operacional, o sistema operacional ele tinha que escalonar cada processo, certo? Para poder executar de forma linear, né? Porque não tem como fazer um processador que só tem um core, né? Um núcleo executar mais de um processo de forma simultânea. Né? Não existe mágica, certo? Então, imagine que esse lado esquerdo aqui são os processos. Você tem o processo A, o B, o C e o D. E esse eixo aqui é horizontal, é o tempo de execução. Né? Então, primeiro o sistema operacional decidiu que vai executar o processo A, depois ele decidiu que vai executar o processo B, depois o C, depois o D, então ele volta para o A e executa novamente, certo? Então essa execução linear que só pode executar o segundo quando o primeiro finaliza, né? E esse finaliza pode ser por ele finalizou porque acabou ou ele finaliza porque o sistema operacional disse que, ó, você já executou bastante, então temos que executar outro processo. Esse processo é suspenso e executa o próximo e fica nesse ciclo aí até que o processo termine tudo que tem que ser processado, certo? Em outro cenário, quando você tem dois processadores, né? Então você consegue operar em simultâneo, né, em paralelo, até dois processos. Né? Um processo executa no processador 1,
outro processo executa no processador 2. Certo? Então, você consegue ver aqui no gráfico, né, parecido com aquele anterior, só que aqui você consegue ter duas execuções simultâneas, né? Dois processos estão executando de forma simultânea no processador. Isso aí pode gerar alguns problemas, como de sincronismo, né? Por exemplo, se o processo A precisa de algum recurso que está no processo B, né, isso pode dar um problema de sincronismo, porque ele não pode executar antes do processo B, porque ele necessita de um recurso que está naquele processo, certo? Então, ele deve aguardar. E esses problemas de sincronismo a gente vai falar mais na frente, certo? Em uma próxima aula. Né? Então, esses bloquinhos verdes aqui são o que é que está sendo executado, né, em cada espaço de tempo, né, onde a gente executa dois processos por vez. Tá? Então, esse processo A ele vai executar no processador 1 e o processo B vai executar no processador 2, e eles podem executar em paralelo, dado que eles são independentes, né? Ou seja, nenhum depende do recurso do outro. Né? Um exemplo são os processos do Windows. Né? Se você quiser olhar aí os processos que estão executando, você pode usar o comando Ctrl+Alt+Delete para você entrar no gerenciador de tarefas. Então, você vai clicar aqui em exibir mais detalhes. Quando você clicar em exibir mais detalhes no canto inferior esquerdo, você vai ver todos os processos que estão executando. Né? Percebam nessa imagem aí que a maioria dos processos que estão executando são serviços do próprio Windows. Né? Somente aqui o PowerPoint é que está executando por fora, e o gerenciador de tarefas, que também é um programa, também é um processo. Né? Então, o gerenciador de processos também é um processo que gerencia os demais, certo? Né? Vocês conseguem ver aí, ó, dois processos que a gente geralmente costuma utilizar, que é o PowerPoint e a calculadora, certo? E, inclusive, o gerenciador de tarefas também é um processo. Né? Outro exemplo de processo no Windows, né? Quando você utiliza o navegador Chrome, né? Ou seja, cada aba que você abrir no navegador Chrome vai ser um processo independente, né? Bem como qualquer extensão ou plugin que você estiver executando no navegador também vai ser tratado como um processo independente pelo sistema operacional. Né? E essa abordagem de ter vários processos, né, ajuda a você encerrar componentes, se houver falha, sem afetar os demais recursos do sistema operacional. Certo? Então, se eu acabei de instalar uma extensão e essa extensão está travando, está dando algum problema, o Chrome pode encerrar somente aquilo ali, né, aquela extensão que está travando, e não mexer mais nas outras abas para não prejudicar todo o trabalho que você tinha salvo lá no browser e etc. Então, você tem esse controle mais detalhado de cada processo. Então, todos esses processos aqui, ó, ao total de 17 processos, eles estão executando aqui dentro de um processo maior chamado Google Chrome. Né? E cada processo desse tem o seu uso de CPU devido, né? Tem a memória que ele está utilizando, a quantidade de disco ou de rede que ele está utilizando no momento, de GPU e etc. Né? E o último aqui é o de uso de energia. Né? Então, se você tem um processo que usa muita CPU, provavelmente ele vai executar também, ele vai consumir também muita energia, certo? Outro tópico importante é sobre a criação de processos. Né? Agora que você entendeu, né, você relembrou o que são os processos, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de processos. Né? E nos sistemas operacionais, eles precisam de mecanismo para criar processos, né? Ou seja, como é que o sistema operacional sabe que precisa criar um processo e como ele cria aquele processo. Né?
Em alguns sistemas muito simples, né, pode ser possível que todos os processos necessários sejam criados quando o sistema é ligado, né? Por exemplo, o exemplo desses sistemas simples é quando você tem uma geladeira inteligente, uma televisão, um forno micro-ondas e etc., onde ele tem uma função bem definida, e aquela função dele ela é toda instanciada no momento que você liga o aparelho. Então, tudo que ele vai fazer já fica ali, né, no momento que ele é ligado. Todos os processos são instanciados e ficam ali aguardando para executar alguma ação, né? Já em sistemas de propósito geral, né, é necessário algum mecanismo para criar e terminar os processos. Exemplos de sistemas de propósito geral são os smartphones, né, os computadores de mesa, os notebooks, tablets e etc., que é quando você consegue fazer processamento diverso, né? Daí o nome de propósito geral. Você realiza vários tipos de processamento. Você pode abrir um jogo, um navegador, né? O que mais? O PowerPoint, o Word, navegador e etc. E nos sistemas mais simples, onde você não tem essa etapa de criação de processo depois que o sistema já está executando, esses sistemas mais simples geralmente são sistemas embarcados, né? A hierarquia de processos, né? Em alguns sistemas, quando um processo cria outro, o processo pai e o filho eles continuam, né, de certa forma associados, né? Ou seja, você consegue ter uma rastreabilidade de qual processo criou qual processo. Então, o processo que foi criado, né, por sua vez, ele pode gerar novos processos, criando assim uma hierarquia de processos. Então, a partir do processo pai, você consegue rastrear todos os outros processos que foram criados a partir dele. E se você encerra esse processo pai, né, em alguns sistemas operacionais, você encerra também todos os filhos, né? Em outros, eles são independentes, você pode encerrar um sem prejudicar os filhos, né? Ou seja, os filhos são mais independentes. Pronto, pessoal. Com isso, a gente encerra essa primeira parte da aula de processos. Tá? Na próxima aula, na parte 2 de processos, a gente vai começar falando dos estados de um processo. E na aula 3 e 4 vai ser sobre as threads. Ok? Obrigado e até a próxima.